Paz do Senhor, eu sou a missionária Elaine. Quero falar aqui um pouquinho com vocês a respeito do poder do jejum. Vou ler aqui Joel 2,12, que diz assim: Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. De todo o coração, com jejum, com choro e com pranto. Eu citei esse versículo, mas o que a gente mais cita quando fala de jejum, vou ler também, tá em Mateus 6,16. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já recebeu o teu galardão. Na Bíblia, não tem um versículo, uma passagem que nos obrigue a jejuar, a não ser o da expiação. No Antigo Testamento, o dia da expiação era necessário jejuar. Mas fora isso, não há um mandamento, não há uma ordem, não está nos mandamentos, não está citado. Você é obrigado a jejuar. Então isso, o povo de Deus ele tem uma mania de, se não mandou, não faço. Se não é ordem, eu não estou cumprindo. E não é, para nós que somos cristãos, não é que nós tenhamos que ser obrigados. Nós temos o ensinamento de sermos imitadores de Cristo, né? Embora no Antigo Testamento se fala muito da prática do jejum, mas nós somos imitadores de Cristo, então não precisa nos mandar para a gente fazer. Não é uma ordem, não precisa ser uma ordem. Aquilo que a gente vê, a gente aprendeu, a gente viu que é bom, a gente vai lá e a gente faz. É como a gente tem um testemunho de uma irmã que jejuou e fez um propósito pela vida do filho e aquilo ali surtiu efeito. Então você toma aquilo de exemplo, opa, eu vou fazer também. Mas a gente tem uma dificuldade, se não foi obrigado, se não é uma ordem, a gente não faz. E na verdade, quando a gente jejua, a gente mortifica a nossa carne. Quando a gente mortifica a carne, o espírito se fortalece. A gente mortifica a carne, o espírito fortalece. Quando a gente deixa de fazer a nossa vontade, a vontade carnal, as práticas da carne, o Espírito Santo ele tem mais espaço para trabalhar. Naquela época você fazia um jejum, somente jejum de alimento, de vinho, porque o alimento era aquilo que saciava. Hoje em dia tem tanta coisa para saciar a carne, as vontades da carne, os prazeres da carne, que eu acho que o jejum ele precisa ser não é remoldado, mas a gente precisa se atentar, porque não adianta eu não me alimentar e passar o dia inteiro no Facebook, não adianta eu não me alimentar e passar o dia inteiro no WhatsApp, vendo coisas que não me edificam em nada e que vão me deixar minha carne cheia, forte, porque eu tô ali fazendo aquilo que eu gosto, e aí o Espírito Santo ele não tem espaço para trabalhar. Eu preciso mortificar a minha carne, deixar de fazer aquilo que me sacia, aquilo que fortalece a minha carne, para que o Espírito Santo venha operar em mim. Tá? Só que por que o jejum, muitas das vezes, ele não tem um verdadeiro valor entre nós? Porque o jejum ele não é mágica. O jejum não... Escute bem isso aqui. O jejum não muda Deus. Deus ele é o mesmo antes do seu jejum, durante o seu jejum, depois do seu jejum. Se você jejuar, Deus é desse jeito. Se você não jejuar, Deus continua desse jeito. Então, por isso, muita gente não jejua, porque acha que jejum é um milagre, que você vai jejuar e você vai mudar Deus e ele vai operar. Não, Deus opera independente do seu jejum. O que acontece quando você jejua é que quando você jejua, não é Deus que muda, é você que muda. Sou eu que mudo. Há uma transformação dentro de mim. É de dentro para fora, porque é espiritual. Nós estamos num tempo que a gente vive muito a vida material, a vida carnal, e o espiritual está ficando um pouco de lado. Quando eu jejuo, eu não mudo Deus, eu mudo a mim. Eu transformo a mim. E se esse jejum, que é necessário, jejum é com oração, tá? É com oração, é com choro, a gente já leu aqui em Joel. Quando eu jejuo e quando eu tô orando, eu não consigo nem pecar. Ainda que a tribulação chegue até mim, eu tô tão fortalecida que eu não consigo. Isso deixa Satanás irritado. Porque quando Satanás olha e vê de lá um justo, que ora, que busca, que jejua, que faz propósito pelos filhos, Satanás não suporta, ele fica atribulado. Foi o que aconteceu com Jó. Você imagina ele olhar para Jó e ver que Jó, até pelos pecados dos filhos, Jó sacrificava. Entendeu? Nós devemos fazer isso por nós devemos, sabe, mortificar a nossa carne, nós devemos fazer jejuns e propósitos por nós, pela nossa família, para que a gente se fortaleça. Quanto mais a gente jejua, mais a gente fica fortalecido no espírito.
sabe? E o espiritual é o que rege a nossa vida. Então, quando a gente faz isso, o poder do jejum faz com que haja uma transformação em nós, a gente fique muito parecido com Cristo. E quando a gente não entende a nossa vontade de parecer com Cristo, a gente tem uma arma poderosa para fazer isso e a gente não usa. É muito fácil. Se a gente jejuar, se a gente buscar a face dele, a gente vai ficar parecidinho com Jesus. Quando a gente fica parecidinho com Jesus, o Pai ouve assim como ele ouvia Jesus. Quando a gente fica parecidinho com Jesus, a gente acaba tendo atitudes que Jesus tinha. É isso que acontece com a gente, porque o espírito está fortalecido e a carne está fraquinha. Você não está dando atenção para ela. Nós damos muita atenção para a nossa carne, para a nossa vontade. Quando eu falo vontade da nossa carne, não é só o alimento, não. A gente alimenta tanta carne que ela fica mais forte que o espírito. E aí a gente não tem discernimento, não tem sabedoria, não sabe agir. Entendeu? Não sabe agir. É como assim, a gente pede tanto para Deus para fazer o operar, porque eu quero isso, porque eu quero mudar nisso, porque eu quero mudar daquilo, eu quero ser igual a Jesus, mas a gente não muda. Deus, tem um versículo que diz que não se coloca vinho novo em odre velho. Como que o novo de Deus vai chegar na minha vida se eu continuo vivendo o velho? Com a mesma carne, com as mesmas práticas, com os mesmos costumes. Se eu não jejuo, não enfraqueço minha carne, não fortaleço o meu espírito, automaticamente não me transformo, não mudo, não viro um odre novo. Eu preciso ser um odre novo para receber o novo de Deus. Eu só consigo receber o novo de Deus se eu mudar. Porque para a gente ter um novo de Deus na nossa vida, a gente precisa estar num vaso novo para receber o novo. Porque um vaso velho, um odre velho, quando ele recebe um vinho novo, porque o vinho ele fermenta. O que ele fermenta? O vinho novo ele fermenta. Quando você bota ali o suco para ele fermentar. Quando ele fermenta, ele faz um rebuliço lá dentro. Ele vai fazendo um rebuliço. Como o odre está novo, ele tem espaço para expandir e ele suporta. Aí ele suporta. Agora, quando ele já tá velho, quando começa aquele movimentar lá dentro, ele se estoura. E aí o vinho vai todo jogado fora. É o que acontece quando a gente está com um vaso velho, quando a gente está com um odre velho e recebe um vinho novo. Quando a gente continua do mesmo jeito e acha que Deus vai depositar o dele. Aí quando Deus deposita, sabe o que acontece? A gente é renovado, é uma coisa linda e no dia seguinte a gente está igual, porque a gente está o odre velho recebendo o vinho novo. A gente vai no culto, é maravilhoso, o Espírito Santo trabalha, tem aquele mover, você é batizado com o Espírito Santo, é aquela coisa linda, mas como você é um odre velho, no dia seguinte, na primeira tribulação, ó, o vinho vai todo embora. Porque você não aguenta o rebuliço que o vinho novo faz dentro de você. Você não suporta aquilo que o Espírito Santo faz dentro de você quando você recebe o novo de Deus. Para a gente receber o novo de Deus, a gente tem que estar novo também. A gente tem que se revestir, colocar armadura. Mas para isso a gente tem que cair para dentro do jejum, porque o jejum mata a nossa carne e nos fortalece. Existe muitas maneiras de jejuar. A gente tem que ter sabedoria. Hoje em dia não se ensina mais a jejuar. Porque o jejum total de alimento, é um jejum que tem que ser feito num curto espaço de tempo. Por que num curto espaço de tempo? A gente tem que cumprir aquilo que a gente vota, sabe? Porque aí às vezes a gente quer fazer bonito, a gente quer, sabe? Aí sabe o que a gente faz? É mais fácil você jejuar um dia, é mais fácil você jejuar meio-dia e você cumprir com aquilo que você diz. Eclesiastes vai dizer, não me lembro agora o capítulo, que é melhor você não votar do que você votar e não cumprir. Então, se você não vai cumprir com Deus aquilo que você está se propondo, coloca no teu coração, mas não vota, porque se votar tem que fazer. Aí aquilo que era para ser bênção, você vai lá e entristece a Deus, porque tu deu a tua palavra, dizendo para Deus que você ia fazer uma coisa que você não fez. Então, a gente tem que aprender a jejuar. O jejum é total, então tem que limitar um tempo para eu jejuar, porque além de tudo nós somos seres humanos. Nós precisamos entender o que a gente consegue fazer. Nós precisamos entender quem somos, as nossas limitações. Porque Moisés jejuou 40 dias igual Jesus, mas Moisés foi sustentado e alimentado por Deus. Deus alimentou ele, sustentou ele. Foi um caso diferente. Sabe? Não é para acontecer todo dia. Do mesmo jeito que a gente não anda todo dia cuspindo no chão, fazendo lodinho e curando cego. São coisas que aconteceram e podem acontecer, podem, mas não é regra. Jesus ficou 40 dias, mas Jesus era Deus. Nós precisamos saber o que estamos falando. E a Bíblia ainda vai dizer na que ele jejuou 40 dias e 40... Deixa eu procurar aqui, Mateus 4, 2. Mateus... E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome.
Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Não é depois teve fome e sede. Nós precisamos beber água quando a gente está em jejum. Meus irmãos, não tem nada a ver, né, tocar nesse assunto, mas é porque não ensinam para nós. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, nós não podemos destruí-lo. Nós precisamos fazer jejum consciente. E eu conheço pessoas que estão subindo para o monte fazendo jejuns absurdos. O Senhor não é isso que Ele quer para nós. O Senhor não quer isso para nós. A ciência vai dizer que dentro de 3 dias sem água, seu rim começa a parar, o seu corpo começa a dar sinais de que você fez besteira. Você está ali para fortalecer o seu espírito, não para destruir o templo do Espírito Santo que foi dado a você. Então nós precisamos ter sabedoria. Água não é alimento, é líquido. Então a gente precisa fazer essa separação, porque a gente não pode se destruir porque está fazendo um jejum. É nisso que aquele versículo fala, não se mostra tristinho, acabado. Não é isso que a gente precisa. A gente não quer se destruir. A gente quer jejuar para se levantar, não é para se acabar, para se afundar. Né? Então é melhor às vezes até que se faça um jejum parcial, como o jejum de Daniel. Daniel foi lá, escolheu certo. Você quer fazer um jejum longo? Quer fazer um jejum com Então, para você ficar mais tempo no espírito, mais tempo ligado, faz como Daniel. Daniel foi lá e escolheu algumas coisas que ele tirou para não destruir o templo. Se ele queria ficar bastante tempo, ele não queria se destruir. Então ele foi lá e separou algumas coisas que eram maravilhosas aos seus olhos e tirou do seu cardápio. Ele foi lá e arrancou. Eu acredito que se fosse hoje ele tinha tirado a internet, ele tinha tirado o Facebook, ele tinha tirado. Entendeu? Ele teria tirado. Ele tirou tudo aquilo e ele fazia esse jejum junto com oração. Daniel 3 vezes ao dia orava. Sabe? Ele se prostrava e 3 vezes por dia ele estava dentro da oração. Ele não estava só sem se alimentar. Ele estava num propósito, sabe? Num propósito. Então, um jejum parcial, aí a gente... vou fazer um jejum de 1 semana. Se você conseguir 2, porque você faz 1 semana. Sabe o que acontece com um jejum? Por mais que eu explique para você, você não vai saber o que é jejuar enquanto você não fizer isso. Você não vai conhecer esse poder. Você não vai conhecer essa força que o jejum te dá enquanto você não estiver jejuando, porque é sobrenatural. É sobrenatural o que a gente sente, o que a gente consegue. E a gente para e pensa e analisa, porque assim, no Novo Testamento, quando a gente fala de jejum, ele vai falar que antes de ministrar, o povo jejuava. Hoje em dia não, a gente vai ministrar, vai fazer, vai falar, não se prepara para isso, entendeu? A Bíblia vai dizer também que os homens quando iam ter um ministério, ter um chamado, ia ser preparado, levantado a presbítero, os homens se preparavam. Por quê? Porque imitaram Jesus. Aqueles 40 dias de jejum de Jesus foi antes do seu ministério começar de verdade. Então a gente precisa se preparar para o chamado. Tem que usar o poder. A gente tem a ferramenta na mão e não usa. A gente precisa usar. Devemos usar essa arma poderosa. Sabe? Mas ao mesmo tempo, eu posso contar que eu tô jejuando? Porque ela diz que é pra gente não fazer aquela carinha de aflito. Meu irmão, em nome de Jesus, você não precisa propagar, mas você pode dizer que tá em jejum, sabe? Você vai fazer o que dentro da sua casa, não come, aí, não posso. Meus irmãos, é algo tão prazeroso jejuar. A gente tem que estar alegre e feliz quando está jejuando, porque é um poder muito grande. Se a gente tivesse ideia daquilo que o jejum pode fazer, no Antigo Testamento, quando o Josafá conclamou todo o povo para o jejum, porque ele queria uma resposta de Deus, sabe? Ninguém come, ninguém bebe, até Deus nos responder. Ele chamou, foi uma causa diferente, ele chamou e falou assim, vamos orar, vamos pedir, vamos clamar, vamos ficar no pé do Senhor, porque ele vai nos responder. Então, quando você junta, você quer uma resposta de Deus, isso são exemplos para a nossa vida. Se junta com um povo, se junta com umas mulheres de Deus, agarra um povo quando você quer uma resposta, quando você quer um agir de Deus e jejua, que eu duvido Deus não entrar no negócio. Deus não suporta ver um coração contrito e quebrantado, com choro, com jejum. Ele não suporta ver isso. Agrada o coração de Deus. Nós temos uma ferramenta poderosíssima e não usamos. Coisa que até o ímpio enxerga. Fala pro ímpio que você está jejuando, que ele fala, meu Deus, olha como é que tá. Porque ele entende o poder do jejum e da oração. Nínive, o povo de Nínive era ímpio. Aquela história de Jonas, o povo de Nínive era ímpio, era um povo que não estava dando, nem Jonas queria ir lá pregar a palavra, não foi à toa, porque aquele povo lá não prestava. Mas quando eles viram que a ira de Deus estava sobre eles, sabe o que eles fizeram? Jejuaram. Então, quando tem algo sobre a tua vida chegando até você, usa o poder da oração. Cai para dentro da oração, cai para dentro do jejum.
porque é isso que vai te fortalecer. Se você tiver com a palavra, se você estiver jejuando e orando, você saqueia o inferno. Você não sabe o poder que tem, mas entenda que o jejum não transforma Deus. O jejum transforma você e eu. O jejum faz com que dentro de nós aquilo que está velho seja mortificado e o novo de Deus chegue na nossa vida. Amém? Fica com essa palavra, que Deus possa te abençoar, que você possa ter coragem. Porque para jejuar você precisa ser corajoso, sabe? Você precisa dar o primeiro passo. É como aquela pessoa que fala assim, ó, a partir de amanhã eu vou caminhar. Nunca vai até o dia que ela caminha. Então, a partir de hoje, diga, eu passarei a jejuar. E jejue verdadeiramente. Busque ao Senhor enquanto se possa achar. E eu quero que você depois faça uma análise daquilo que você passou, aquilo que você vivenciou dentro do teu jejum. Que Deus possa abençoar a tua vida. Amém?